O perfume é inconfundível. Quando é época da goiaba, o cheiro fica no ar. A origem exata da goiaba ainda é fonte de muita controvérsia. Mas o que todos os pesquisadores garantem é que ela é natural do continente americano. Inclusive, afirma-se que a goiabeira já existia no Brasil antes mesmo da chegada dos primeiros portugueses. Rica em vitamina A e C, é bastante popular no Nordeste, onde pode ser encontrada no quintal de muitas casas. Em suas diferentes formas de consumo, pode ser comercializada na forma de sucos, polpas, geleias, doces e in natura. Seu fruto de casca macia é procurada também por pássaros que ajudam a propagar as sementes na natureza. Da tradicional goiabada com queijo ao suco de fruta, a goiaba faz parte dos hábitos alimentares do brasileiro. Bastante popular e fácil de encontrar, ela ganha mais espaço a cada dia, saindo da informalidade do quintal para ganhar pomares de cultivo especializado. Esta é mais uma videoaula da série Formação para o Trabalho e hoje nós vamos falar sobre a produção de goiaba. A goiaba é uma fruta tropical, fácil de ser encontrada nos mercados populares. O quilo custa em média R$ 3,50 e os benefícios são muitos, graças à quantidade de vitamina C e antioxidantes. Mas no cenário agrícola, a goiaba é pouco comercializada e pouco valorizada. O cultivo da goiaba é feito principalmente nos estados de São Paulo e Pernambuco, que detêm 60% da produção brasileira. E os países principais compradores da nossa fruta são França, Espanha e Portugal. E há um mercado interno ainda muito grande a ser demandado, que teria muito como os produtores ainda produzirem para chegar um momento de essa goiaba precisar ser exportada. Hoje em dia, basicamente, a gente traz para o Ceará de São Paulo e da região de Petrolina. O potencial da fruta é pouco explorado pelos produtores, mas a aposta no cultivo seria uma alternativa barata e com muitas opções de aproveitamento, na forma de doces, geleias, sucos e polpas, além das facilidades, como o clima e o solo, favoráveis à produção comercial da goiabeira. Há toda uma possibilidade de mercado. A merenda escolar está aí e possibilita, inclusive, uma agregação de valor muito interessante, porque eu posso transformar isso em polpa, vender ela em forma de polpa, ou eu posso pegar a goiaba e vender de forma bem concentrada para as indústrias de sorvetes. A goiabeira ela possui um tronco bastante característico. Esse padrão aqui, por exemplo, que mais parece assim uma camuflagem, umas escamas, ele aparece quando essa camada mais fina, que é meio marrom, vocês podem ver aqui, ela vai desaparecendo e vai surgindo uma camada mais por baixo dela, verdinha, bem verdinha, como essa aqui, ó. A goiabeira tem folhagem verde, ligeiramente lustrosa, seca e com nervuras na face interior. As flores são hermafroditas, ou seja, são capazes de se autofecundar. Elas são brancas, perfumadas e geralmente surgem em grupos de 2 ou de 3, perto das folhas. O fruto apresenta diversos tamanhos e pesos e costuma ter a cor amarela quando maduro. A cor da polpa varia de branca a vermelha e suas sementes são pequenas e numerosas, variando de fruto para fruto. As variedades de goiaba são muitas e as mais utilizadas no plantio são Rica, Paluma e Ogawa. A goiabeira é uma fruta de clima tropical e se adapta bem aos mais diversos tipos de altitude. A faixa de temperatura considerada ideal é entre 25 e 30 graus, com um regime de chuvas bem distribuído, girando em torno de 1.000 miligramas anuais. No semiárido nordestino, onde a média é inferior a isso, é recomendável que se faça irrigação durante os meses de estiagem. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 80%. Acima disso, a probabilidade de aparecerem doenças fúngicas é maior, causando problemas na produção. Deve-se evitar os solos excessivamente argilosos,
onde a drenagem é difícil. A goiabeira deve ser plantada em solos aeroargilosos, bem drenados, profundos, com pH entre 5,5 e 6. A goiabeira é uma planta de médio porte. Quando adulta, ela pode alcançar de 3 a 5 metros de altura. Ela é também uma das fruteiras mais populares do Brasil, podendo ser encontrada praticamente em todo lugar, de norte a sul do país. Mas veja bem, a possibilidade de encontrar plantas completamente diferentes umas das outras é muito grande. Isso acontece por causa da carga genética das sementes, que é bastante variada. Portanto, se o objetivo é manter a qualidade e a padronização das mudas, é essencial que a reprodução seja feita de forma controlada. A propagação da goiabeira pode ser de forma sexuada, quando é feita por sementes, ou de forma assexuada, quando acontece por via vegetativa. Quando a propagação é feita por semente, as mudas aparecem de forma mais rápida. Mas entre as desvantagens estão a falta de uniformidade entre as plantas e a ampla variação de frutos nas suas cores, tamanhos e formatos. A propagação vegetativa pode ser feita de várias formas, sendo as mais comuns a enxertia por garfagem e a alporquia. O enxerto por garfagem pode ser por bisel ou por fenda cheia. O processo é o mesmo, variando apenas no corte. Na enxertia, um pedaço de uma planta-mãe, também conhecido como garfo, é inserido em um porta-enxerto. Dessa forma, as plantas entram em produção mais cedo e são mais uniformes, pois apresentam sempre as mesmas características da planta-mãe. Na alporquia, um ramo da planta-mãe é enterrado na planta que vai receber o enxerto. O processo é feito para desenvolver a raiz do ramo na outra planta, até que o ramo desenvolva a raiz e seja plantado em solo. Nós já vimos as características da goiabeira e suas formas mais comuns de reprodução. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o preparo do solo e o espaçamento para o plantio. Fique com a gente. Estamos de volta com a videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre a produção de goiaba. Assim como outras plantas, a goiabeira também retira do solo os nutrientes necessários para se desenvolver e produzir bons frutos. A preparação do terreno é uma etapa essencial para a formação de um pomar. E o passo a passo para isso você vai ver agora. Antes de iniciar o plantio, é preciso estar atento aos cuidados com o solo. A preparação do terreno inclui a derrubada de mata, a retirada da madeira, o aceiramento, que é a abertura de faixas sem vegetação na área onde vai ser realizada a queima do mato, evitando que o fogo se propague, a queima e a destoca, que é a retirada de madeira ou de troncos cortados. A preparação do solo é feita com o objetivo de deixar o terreno pronto para o plantio. São etapas do preparo: a calagem ou aplicação de calcário, que tem o objetivo de corrigir as deficiências de cálcio e magnésio. A calagem deve ser feita apenas depois da análise do solo, preferencialmente 3 meses antes da aragem. Aração, que consiste no envolvimento do solo e visa principalmente incorporar a vegetação e os restos de cultura. A gradagem, que tem como objetivo a uniformização do solo depois da aragem. Pode ser feita com tração animal ou trator. Fique atento, pois a goiaba, nos primeiros anos, ocupa apenas uma pequena área. Caso não haja outras culturas, o processo pode ficar muito caro sem utilidade. O espaçamento ou alinhamento refere-se às distâncias utilizadas entre as plantas no plantio de um pomar. O espaçamento mais comum é o de 6 por 6 metros. Podem ser empregados os sistemas de marcação triangular, quadrangular ou quincôncio,
que é a plantação de 4 plantas em cada canto e uma no centro. A formação de um pomar passa por diversas etapas. Nós já vimos a preparação do terreno e agora nós vamos acompanhar a preparação das covas que vão receber as mudas de goiabeira no seu espaço definitivo. Eu estou aqui com a Simone Moura, que é técnica agrícola aqui na fazenda Frutacor, no município de Russas, aqui bem no tabuleiro de Russas, essa parte irrigada para o plantio de diversas frutas. Eu começaria, Simone, perguntando quais são as ferramentas necessárias para essa fase, a da abertura das covas. É necessário que se utilize uma pá, uma enxada, até mesmo uma boca de lobo e dependendo do tipo de solo, se for um solo mais argiloso, né, um solo de textura mais pesada, é necessário que se use uma chibanca. Chibanca, porque aí é força mesmo, para valer. Exatamente. Isso num espaço que, digamos, tenhamos o que nós podemos chamar de uma pequena produção, um pequeno produtor que está iniciando a sua história para evoluir e crescer na sua produção. Se tivéssemos aqui uma produção em larga escala, a opção seria diferente? Sim, poderia ser utilizado um trado, né, acoplado a um trator. Facilitaria a abertura. Aí já parte mecânica mesmo para uma produção em alta escala. E existe a questão da régua de plantio. O pequeno produtor, ele deve utilizar também esse recurso, não só para a cova, mas também para o espaçamento entre as goiabeiras? Sim, como é? É necessário que o pomar esteja bem estruturado e para isso é necessário também que o espaçamento seja correto, né? Então, utiliza-se uma corda e a gente faz a metragem da corda de acordo com o espaçamento. Sim. E aí a gente marca ou faz a aferição do local que vai ser a cova. Você falou em espaçamento e tal, e qual é a distância mais indicada? Ou existe aí uma variação entre uma e outra plantação, uma e outra realidade? Um dos espaçamentos mais utilizados na região é o espaçamento de 6 entre filas e 4 metros entre plantas, mas existe várias opções. Pode ser utilizado também 6x5, 7x3, 6x6. Isso vai depender do quê? Isso vai depender do adensamento que o produtor quer colocar. Por exemplo, se ele não quer colocar nenhuma outra cultura entre as goiabeiras enquanto elas estão ainda pequenas, então ele pode juntar mais. Com certeza. É isso. O adensamento do pomar também pode variar de acordo com a incidência de pragas ou doenças na região. Se é uma área que já é muito infectada com nematóide, é interessante que seja mais adensada, porque quanto mais plantas ele tiver por hectare, mais produção ele vai ter. No caso das covas, bom, nós temos a preparação, tem a medida, você falou, tem uma opção aí de espaço, aliás, de tamanho de 30 centímetros, 30 por 30, é isso? Isso. Para fazer a cova quadrada e mais 30 de profundidade? Isso. A cova pode ser quadrada, né, nas dimensões de 30 de largura por 30 de comprimento e 30 de profundidade. E pode também ser redonda, com 30 de diâmetro e 30 de profundidade. Não muda nada? Não vai fazer diferença no desenvolvimento da planta. Então, Simone, é sempre bom lembrar que o produtor deve recolher a amostra do solo onde ele vai plantar, no caso, a sua cultura de goiaba, e levar essas amostras para uma análise, para saber exatamente que tipo de adubo aquela terra precisa. Como é isso? Com certeza. O produtor ele faz várias amostragens na área, né? E manda uma amostragem única para o laboratório. Sim. E aí, após a interpretação do agrônomo, ele recomenda, né, que tipo de adubo seria necessário e quantidades que seriam necessárias para o bom desenvolvimento da planta. Certo. E no caso, por exemplo, eu estou observando que nós temos uma parte da terra tirada para um lado e a outra parte para o outro lado. É uma divisão, ela tem algum significado, essa separação, no caso, para a adubação que virá em seguida? Sim, é necessário que se faça essa mudança, pois a parte do solo que está na camada de cima, ela volta para a cova, para a parte inferior da cova, e a parte de baixo que estava na cova, ela vai ser misturada com o esterco e com o adubo, e volta também para a cova. Aí ela fica mais aí na superfície. Fica na parte mais superficial. Então, resumindo, para que o produtor possa produzir o adubo ideal para o terreno onde ele vai realmente fazer essa cultura, onde ele vai plantar, ele tem que ter análise para saber a mistura que vai fazer. E eu já quero saber, no caso aqui do tabuleiro de Russas, esse terreno, qual é o adubo ideal para a produção de goiaba nessa região?
Aqui no caso do tabuleiro de Russas, a gente não faz a separação de camadas de solo por se tratar, o perfil do solo ele tem a mesma estrutura, Sim. tá? Então a gente não faz essa separação. Não é necessário isso. Isso, mas é necessário que se use muita matéria orgânica, pois é um solo que é muito pobre em matéria orgânica. Sim. E a gente usa também fósforo, produto à base de fósforo. Então, essas são as características locais. E é bom aqui para essa região, para esse terreno, utilizar o esterco também, animal? Isso, pode ser o esterco e pode ser também já compostado. No caso da fruta-cor, a gente usa o composto já preparado. A gente usa esterco de bovino e esterco de frango, né? A gente faz a composta e faz o uso desse material. E ele vai mais na parte de cima, depois da colocação da muda, ou ele vai na mistura toda, na preparação toda e depois também por cima? Como é a colocação? Coloca-se o composto dentro da cova, coloca-se um pouco de terra, mistura os dois e está feita a cova. Simone, e mais um detalhe. Quanto tempo antes da colocação da muda essa cova deve estar pronta? Tem aí um critério de 7, 10, 15, 20 dias? Isso pode variar a critério do produtor. Aham. Pode ser 20 dias, 30 dias, 15 dias. Normalmente a gente costuma fazer isso dentro de 8 dias. O importante mesmo é que a cova esteja bem adubada e bastante úmida para receber a muda. Ou seja, não é tão rígido assim. Não, a rigidez seria só no preparo da cova, Preparo da em relação ao adubo e em relação ao esterco. Tudo feito nos conformes, né? Significa que 5, 6 dias depois essa cova está pronta para receber a muda. Isso. É isso? Isso. Então, daqui nós vamos para o próximo passo. O plantio da goiabeira deve ser feito no início da temporada de chuvas. A água é essencial para o desenvolvimento das plantas. O transplante das mudas do viveiro para o pomar é muito delicado. É preciso ter muito cuidado para não danificar a plantinha, para cuidar da raiz, enfim. É um momento realmente importante, porque depende de como você faz esse transplante para ver se a planta vai realmente vingar, vai produzir ou não. E eu estou aqui mais uma vez com a Simone, ela vai explicar para a gente nesse momento quais são os principais cuidados, como fazer, como proceder para dar tudo certo, Simone. Primeiramente, a gente deve ter bastante cuidado no transporte para não danificar a parte apical da muda, para que não quebre a parte apical da muda. Sim. E um outro passo é ter bastante cuidado na retirada do saquinho para não danificar as raízes. Vamos ver. E essa estaca, que ela estava só marcando o local exato, ela não está, é isso? após o preparo da cova, ela estava somente marcando o local, então a gente retira a estaca do local exato onde vai ser enterrada a plantinha e a gente abre um pequeno espaço. Aqui o orifício é muito pequeno devido ao porte da muda, tá? Devido ao tamanho do saquinho. Então, você rasga o saquinho com bastante cuidado. Aí, muito cuidado nessa hora para não... Com bastante cuidado, você retira o saco e coloca aqui. Aí. Pega o solo. Inclusive, se não tirar o saquinho, a planta fica sufocada e presa. Pressiona um pouco. Dá uma compactada aí. Por que você está fazendo isso? Aí, quase assim, forçando a terra aqui para ela ficar mais firme? Qual é essa função nesse momento? Essa compactação é para que a planta tenha uma melhor sustentação no solo. Ela se garante mais, está mais firme. Isso. Simone, a muda está colocada, aí os cuidados continuam, mas, por exemplo, com relação à irrigação, a cova, que foi preparada dias antes, todos os dias estava sendo irrigada para manter a umidade necessária para o plantio. Agora, a partir do momento que ela foi colocada, qual é o procedimento? É necessário que se irrigue todos os dias, diariamente, principalmente nos períodos mais quentes do dia. Por exemplo, você pode irrigar tanto pela manhã como meio-dia, 3 da tarde? O ideal é que se irrigue na parte da manhã, na parte do meio-dia e à tarde. Aqui a gente trabalha com irrigações por pulsos, ou seja, irriga várias vezes durante o dia, dá vários momentos de irrigação.
Todos os dias e não apenas uma vez por dia? Não, mas todos os dias, várias vezes por dia. Tem uma coisa que chamam de bacia de rega. Vocês usam isso aqui ou não? Não, a gente não utiliza bacia de rega, primeiramente pelas condições de solo, que é um solo arenoso. Sim. E segundo, a gente adota o sistema de irrigação localizada. O nosso sistema de irrigação é microaspersão. Então não é necessário. Não. Mas se fosse, aquele círculo que se faz em volta da plantinha, com uma borda para evitar que a água colocada se perca, é isso? Isso, é mais um ou tipo menos? de irrigação, né? Aí seria irrigação por superfície e a gente utiliza irrigação localizada, que é onde a gente faz um melhor aproveitamento do uso da água. Simone, tem outro detalhe importante aqui para quem está pensando, no caso, em cultivar a goiaba. 30, 35 dias depois, a muda não vingou, morreu, não deu certo. É feito um replantio ou aquela cova é dispensada? Qual é o procedimento correto? Não, a gente retira a muda velha lá, a muda que morreu, e deu. coloca uma muda nova no mesmo padrão de qualidade que a gente plantou anteriormente. Isso costumou ocorrer porque alguma praga, o tipo o solo, alguma coisa não foi bem feita? Pode acontecer alguma falha na irrigação e o solo perder um pouco de umidade naquele local, e pode ser também uma condição da planta. Sim. Pode ser uma defesa da planta. Enfim, Uma planta que não estaria necessariamente preparada naquele momento para vir para o isso, campo. numa quantidade muito grande de mudas, pode acontecer. Isso, exatamente. Por isso que a qualidade da muda é um fator de extrema importância. Ou seja, tratando bem esse processo lá atrás, já a possibilidade de ocorrer aqui diminui bastante. Com certeza. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a condução do pomar. Fique com a gente. Nós estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre a produção da goiaba. Nós vamos agora acompanhar algumas fases que envolvem a condução do pomar. Dela fazem parte algumas operações que devem ser feitas quando a muda já está no seu local definitivo de plantio. Elas são o tutoramento, a desbrota, a adubação, cobertura morta e também a poda. Eu estou aqui mais uma vez com a Simone, que vai nos explicar esse manejo para uma boa condução do pomar, nessas fases todas, Simone. Vamos começar pelo tutoramento. O que é e quando ele deve ser feito? O tutoramento ele deve ser feito logo após o plantio, tá? Para evitar que o vento entorte, prejudique o desenvolvimento dela. Ela tem que crescer ereta. Como é então? Peraí, você vai colocar uma... Isso. A gente pega o estacote ou um piquete, tá? E coloca aproximadamente 10 a 15 centímetros distante da planta, tá? Então, Sim. é necessário que ele fique bastante enficado no solo, tá? Para que à medida que a planta cresce, ele possa suportar o peso da planta e a força do vento. Ou seja, ele vai ficar aí. Isso, ele vai ficar aí. Depois de enficada a estaca, você pega um barbante, Sim. se possível biodegradável, tá? E pega aqui, mais ou menos, na parte mais lignificada, na parte que possa suportar Sim. o barbante, e amarra no piquete, Tem uma fazendo com que técnica aí a planta fique ereta. Sim, Simone, e até quando que esse procedimento é necessário? Até quando que essa plantinha tem que ficar amarrada, tem que ficar protegida, tem que ter esse auxílio para continuar crescendo? À medida que ela vai se desenvolvendo, é necessário que esse amarrio seja feito para que ela seja tutorada. E ele vai subindo também, né? Isso, o amarrio também vai subindo até que seja feita a poda apical, que é a primeira poda que é usada no processo da condução. Aí ela já estará resistente o suficiente para... Isso, mas o primeiro amarrio aqui embaixo ainda é necessário Ainda que continua. permaneça. Ah, tá bom. Então esse é um procedimento importante na condução, no manejo do pomar, para que o resultado seja, se não 100%, próximo de 100%. Não é? E a desbrota, por que esse procedimento é necessário e quando deve ser feito? Pronto. No caso dessa muda recém-plantada, ela ainda não tem broto lateral. Sim. Os brotos laterais vão aparecer aproximadamente com 30 dias a 35 dias. E à medida que esses brotos vão aparecendo... Aqui nós já temos uma plantinha para demonstrar. À medida que esses brotos vão aparecendo, é necessário que eles sejam eliminados para que a planta desenvolva
Ou seja, conforme a rapidez e a qualidade que a gente necessita. Então, você vai tirando aqui, ó, todos os brotos laterais que vão surgindo, tá? E vai conduzindo essa planta somente em haste única. Ah, sim. Somente em haste única, até uma idade de aproximadamente 100 a 120 dias, ou até que o tronco esteja lignificado até a altura da poda apical. Ou seja, isso aí você tira partes da própria planta para fortalecê-la. Exatamente. É isso? Esse aqui é o procedimento. É nisso que se resume a desbrota. Simone, e com relação à adubação de cobertura, ela deve ser feita logo após a colocação da muda aqui no seu espaço definitivo ou é um tempo maior, é depois? Como é? Não se faz necessário ser feito logo após o plantio, exceto se aparecer alguma deficiência nutricional, que pode ser detectada pela nova análise de solo. Tá? Mas, de acordo com as nossas condições, a adubação de cobertura a gente só inicia há aproximadamente 100 dias. Ah, sim, mais de 3 meses pela frente para começar. Isso, porque a gente já fez a adubação de fundação, então teve todo o composto ou o esterco e o produto à base de fósforo, o adubo à base de fósforo usado na fundação, então não se faz necessário fazer nenhuma adubação. Essa primeira parte, então, é o fundamental para esses primeiros 3 meses. Exatamente. Né? Um outro ponto que nós falamos aqui no início é sobre a cobertura morta. No que consiste essa cobertura morta e quando, Simone, que ela deve ser feita? A cobertura morta consiste na conservação da umidade do solo. E como é que ela faz? deve ser feita a partir do momento em que você tiver uma maior insolação ou que você tiver também problemas com evaporação. Ela pode também ser feita a qualquer momento, logo após o plantio, se o produtor tiver a disponibilidade do material. E que material é esse? Pronto, que ela você pode usa? ser feita com bagana de carnaúba, é um dos materiais mais utilizados na região. E pode ser feito com qualquer outro resto de cultura. Seria uma folhagem seca? Isso, pode ser uma folhagem seca, qualquer folhagem de qualquer árvore que você tiver nas proximidades. Ou seja, aí, repetindo, é para proteger, para muita incidência da luz solar, ela protege para manter a umidade do terreno, daquele espaço da muda. Agora, tem algum cuidado especial, porque essa folhagem é seca, tem algum problema de inseto, de incêndio, tem algum cuidado que tenha que se tomar nesse caso? Assim, alguns cuidados devem ser tomados mais em relação ao aspecto nutricional da planta, tá? Pela questão da umidade, como vai irrigar diariamente, esse material vai estar sempre úmido, então não há o risco de incêndio. Sim, sim, nesse caso, mantendo... No caso de irrigação diária. No caso de irrigação diária. Não mantendo isso, ficando esperar chuva, essas coisas, aí tem que tomar esse cuidado. Isso, exatamente. Além desses cuidados com a formação do pomar, é preciso estar atento à poda, que vai otimizar a planta para a produção. Acompanhe com a gente. A poda nada mais é do que a eliminação de ramos ou de parte de ramos das plantas. Na goiabeira, ela é fundamental para direcionar o crescimento e para estimular a produção de frutos. Os principais tipos de poda são poda de formação, poda de limpeza e poda de frutificação. A poda de formação é realizada na fase inicial da planta. O objetivo é dar uma forma equilibrada, podendo ser tanto na forma de taça aberta quanto na forma de espaldeira. Na formação de taça aberta, a muda é podada a uma altura de 50 a 60 centímetros do nível do solo, na porção amadurecida. Nela, devem ser eliminadas quase todas as brotações, escolhendo apenas 3 ou 4 brotações para formarem a copa da árvore, eliminando as outras. No processo, bambus fixos devem ser amarrados às brotações, para que fiquem arqueados para cima. Na poda de formação em espaldeira, deve-se podar a muda a uma altura de 50 a 60 centímetros. Quando as brotações nascerem, deve-se deixar apenas 2 em sentidos opostos. Elas irão constituir a copa. O segundo tipo de poda é a poda de limpeza, que é feita com o objetivo de eliminar galhos e ramos secos que dificultam a realização dos tratos culturais.
A poda de limpeza deve ser feita logo após a colheita. O terceiro e último tipo de poda é a poda de frutificação. Ela é feita com o objetivo de modificar a época da produção, melhorando a qualidade dos frutos, regularizando a colheita e evitando a alternância de safras. Há 2 tipos de poda de frutificação: a poda contínua e a poda total. Na poda contínua, são retirados os ramos que já produziram cerca de 30 dias depois da colheita. Essa medida vai fazer com que apareçam brotações mais fortes e melhor frutificação. Na poda total, são cortadas todas as brotações. Ela também é realizada 30 dias após a colheita e faz com que a planta tenha sua produção concentrada em uma única época. Cuidados na realização da poda. A lâmina da tesoura deve estar bem amolada e afiada. Evite fazer a poda em dia de chuva. Os ramos mais grossos devem ser cortados com serrotes bem amolados. Após o corte, deve ser aplicada uma pasta antifúngica ou tinta plástica. A irrigação é um fator muito importante no desenvolvimento das plantas, principalmente naquelas regiões onde a chuva é muito irregular, como no semiárido. Aí, então, a irrigação se torna mais importante ainda. Simone, no caso da goiabeira, ela se dá bem com qualquer tipo de irrigação? Como é? Dependendo do tipo de solo, ela está apta a receber qualquer tipo de irrigação. No caso do nosso solo aqui arenoso, o sistema de microaspersão se torna mais eficiente. Então, por exemplo, provavelmente em outros tipos de solo você poderá utilizar outro tipo de irrigação. Significa que a variedade ou a variação de irrigação vai depender também de um estudo, de uma experimentação para chegar a uma conclusão ideal com relação a isso. Exatamente, até porque o sistema de irrigação pode ser um fator determinante também na produção. Caso aqui de microaspersão, qual é o custo disso? É viável para o pequeno produtor e quais os benefícios? É bem viável, sim. O custo de implantação de um sistema desse varia entre 5 e 6 mil reais, certo? Uhum. E ele é de extrema importância porque aqui a gente não conseguiria produzir sem um sistema de irrigação. A gente não conseguiria produzir de sequeiro, né? Esperando somente pela chuva. Quando você diz 5 a 6 mil reais, para que extensão de terra? Por hectare. Por hectare. Isso. Ou seja, é só ir multiplicando. Se você tem 10 hectares, vai para 50 mil, 60 mil. Exatamente. Por aí. Outra coisa, tem uma medição, um cálculo que é importante ser feito para saber como é que está a umidade. É esse o papel do tensiômetro, mais ou menos? Isso, o tensiômetro ele vai medir o que chama-se de tensão do solo, né? Ele vai dizer quanto de umidade tem ou falta ali naquele solo. Aqui vocês utilizam o tensiômetro? Isso, e ajuda a orientar o produtor no manejo da irrigação? Exatamente. É isso. E qual... No caso de plantas, como nós estamos observando aqui, que já acabam de passar por uma poda, qual é o processo de irrigação? Nós vimos que com relação às mudas, de manhã, à tarde, à tardinha, nesse caso diminui, mantém o mesmo ritmo? Não, a planta aqui, nesse estágio aqui da planta, ela já se encontra em produção e é necessário um volume maior de água. Então, ainda, então. Isso, então a gente irriga em torno de 100 a 120 litros de água diariamente, parcelado também em várias vezes por dia. Naquele caso da planta em crescimento, somente 40 litros seria o suficiente. Você falou em 100 litros de água. No caso, qual a quantidade de água necessária, em média, por ano, para uma plantação dessa de goiabeiras? Essa coisa dos milímetros. Seria em torno de 1.000 milímetros anual. Normalmente aqui nessa região, o que é que se tem? Normalmente o nosso histórico de chuva seria em torno de 700 a 750 milímetros anual. Uhum. Porém, os últimos anos a gente não tem chegado a 500, sendo que ano passado a gente teve somente em torno de 350. Ou seja, é necessário um trabalho constante para chegar nos 1.000 necessários para a planta produzir 100%. Exatamente. E o que a gente tem aqui, em relação à pluviosidade, em relação ao que chove, é muito inconstante também, é muito irregular. No caso, para que você garanta os objetivos finais de uma produção, a irrigação é um fator definitivamente fundamental.
Com certeza. O desbaste nas plantas, vocês usam aqui, é necessário ou só em outro tipo de cultivo menor ou outro tipo de terreno? O desbaste de fruto, ele é necessário quando se tem uma alta produção, uma superprodução que comprometa o desenvolvimento do fruto. Sim. No caso, a gente não faz o desbaste de fruto, porque a gente consegue manter o padrão e a qualidade dos frutos. Normalmente, até para deixar mais claro para o telespectador, o desbaste é quando você tem frutos que vão apodrecendo ou que estão apresentando algum tipo de doença, não? Seria? Não. O desbaste de fruto é feito quando ele ainda está verdinho, quando ele ainda está pequeno, tá? É para se discutir então, a quantidade esses frutos, aí. você elimina alguns frutos para garantir o bom desenvolvimento do outro. Digamos, você tem ali um ramo que saiu 10 frutos. E para que você tenha uma boa qualidade, aquela planta só tem capacidade de suportar, digamos, 4 ou 5 frutos por ramo. Então você vai lá e elimina esse excesso de frutos. De 10 você tira 5 e deixa somente 5. Simone, uma das grandes preocupações é não estragar o fruto na hora da colheita, que há frutos mais resistentes, mas outros muito mais delicados, como é o caso da goiaba. Como proceder? Aqui na fazenda a gente usa técnicas de colheita já um pouco mais avançadas, em que a gente colhe o fruto da planta e já embala direto na caixa do cliente. Pegando aqui e já colocando... Isso, tira o fruto da planta e já embala já diretamente na caixa do cliente, evitando o contato com caixas e até mesmo de muitas passadas na mão do colaborador. Entendo, ou seja, colocando direto na caixa do cliente, dali mesmo ele vai lá no seu destino final. Exato. Não tem tanta troca de A colheita e a embalagem é feita no campo, tá? E vai para o packing house somente para fazer a aferição de peso. A área ao redor das goiabeiras deve ser mantida limpa e livre de ervas daninhas. A roçagem do terreno deve levar em consideração as estações meteorológicas. Em época seca, todas as ervas devem ser removidas. Em época chuvosa, a retirada deve ser feita de forma alternada. As pragas que mais afetam a goiabeira são mosca de fruta. É a mais frequente praga da goiabeira em todo o Brasil. Se for da espécie Anastrefa fratercula, pode haver perda de até 100% dos frutos. Seu controle é feito a partir do ensacamento dos frutos ou do uso de inseticidas. O besouro creme da goiabeira, ou simplesmente besouro amarelo, se alimenta das folhas das plantas. O inseticida para conter esta praga deve ser aplicado apenas quando a cultura não estiver em produção. As outras pragas que afetam a goiabeira são broca da goiabeira, gorgulho, percevejos, lagartas e cochonilhas. Entre as doenças, destacam-se a ferrugem, a antracnose maculada e a bacteriose. No próximo bloco, vamos falar sobre a colheita e os usos da goiaba. Fique com a gente. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre a produção da goiaba. Nos blocos anteriores, nós vimos como escolher o terreno, como fazer o plantio, como produzir um viveiro de mudas e como começar um pomar. Agora, nós vamos ver como fazer a colheita e a embalagem dos frutos. Por ser um fruto bastante delicado, a colheita da goiaba deve ser feita com muito cuidado. O manuseio incorreto danifica o fruto, tornando-o impróprio para o consumo. A colheita deve ser feita nos horários de pouco sol, de preferência pela manhã. No auge da florada, deve ser feita de 2 a 3 vezes por semana, e o seu estágio de maturação depende do seu destino final. Para o consumo in natura, as goiabas devem ser colhidas de vez, para serem enroladas individualmente em papel manteiga, classificadas e comercializadas. Quando o fruto é para consumo industrial, não é necessária a classificação e o ensacamento, bastando apenas que sejam acomodadas em caixas plásticas de tamanho médio. O bicho da goiaba é uma das principais causas da repulsa para o consumo da fruta ao natural. O bicho é uma larva depositada pela mosca da goiaba dentro da fruta.
Após o nascimento, a larva cresce se alimentando da polpa da goiaba. Quando o fruto fica maduro, apodrece e cai, a larva vai para dentro do solo e desenvolve um casulo que vai dar origem à mosca adulta. O consumo do bicho da goiaba não é prejudicial à saúde, mas dá uma dor de cabeça danada aos fruticultores. A solução para essa praga é simples: o saco plástico. O saco plástico evita o contato direto da mosca com a fruta e aí não há o depósito de larvas. Além do valor de mercado para comercialização e produção de venda e sucos, a goiaba também tem efeitos medicinais importantes. As folhas novas são usadas como antidiarreico, na forma de chá ou mastigadas em seu estado natural. Para fazer o chá, você vai precisar de apenas 3 ou 4 folhas do broto da goiabeira e de 300 ml de água. Lave bem as folhas em água corrente. Em seguida, ferva as folhas junto com a água. Espere esfriar por 2 ou 3 minutos e beba. Caso persistirem os sintomas, consulte um médico. Washington começou neste ponto há 14 anos. Ao longo do tempo, o Bambam, como é conhecido, multiplicou o comércio na Ceasa. O trabalho foi passado de pai para filho e, mais do que isso, a família mantém hoje uma rede de produção. Algumas das frutas, legumes e verduras comercializados aqui vêm de plantações próprias, o que garante produtos ainda mais selecionados. Começou através do meu pai, né? Ele já trabalhava lá no interior, ele plantava lá e trazia para comercializar aqui. Aí eu de pequeno comecei a acompanhar ele. Ele hoje vive lá no interior e eu fiquei no lugar dele aqui, trabalhando no lugar dele e fazendo essas vendas, né? Plantando lá e trazendo para cá também, distribuindo aqui. A goiaba é um dos produtos. A fruta vem de Petrolina, no Vale do São Francisco, ao contrário de outras mercadorias cultivadas nas plantações em Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará. À venda no varejo e atacado, o quilo da goiaba custa em média R$ 2,50. E por aqui não falta comprador. Investimento que deu certo e deve seguir por várias gerações. Mantém a família daqui, está procurando construir um patrimônio, tá entendendo? Já tem algumas coisas, está procurando construir mais ainda. Tudo através do trabalho daqui. Valeu a pena? Valeu a pena, está valendo a pena. A nossa videoaula sobre a produção de goiaba da série Formação para o Trabalho chegou ao fim. Neste programa, nós falamos sobre os cuidados com o plantio da goiabeira, a formação de pomares, os adubos ideais que você deve preparar, assim como as principais características do solo e as pragas e doenças que podem atacar a sua produção. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!